Hoje nós vamos conversar sobre o tema Conquista de Sentido Existencial, que faz parte de um capítulo deste livro, Vitória sobre a Depressão, né, escrito pelo médium Divaldo Franco e o espírito Joana de Ângeles, que traz a mensagem. Essa mensagem ela vem nos trazer a oportunidade de refletirmos no finalzinho da campanha do Setembro Amarelo, sobre a campanha da valorização da vida, que deve ser uma campanha permanente, né? A campanha da valorização da vida, o mês de setembro ele é um mês que é o ápice da campanha, mas que nós devemos estar sempre atentos para essa conquista, né, do sentido existencial, dia a dia. Porque a vida é o maior presente que nós temos. Infelizmente, muitos de nós recebemos esse presente e ainda não abrimos. Recebeu o presente, deixou lá guardado em algum cantinho e ainda não abriu, porque ainda não interage verdadeiramente com esse sentido da vida. O porquê está aqui, qual o significado da sua experiência. Porque quando a gente fala de sentido da vida, quando as pessoas chegam a essas situações de abandono, de querer abandonar a vida, porque não há abandono, a morte do corpo físico, ela não nos tira a vida, porque a morte ela é o contrário do nascimento, ela não é o contrário da vida. A vida não tem contrários, a vida é sempre, a partir do momento que nós fomos criados por Deus. Não é? A causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, a vida passa a ser permanente para todos os seres existentes, dotados de razão, de conhecimento, né, de consciência. Assim, o sentido existencial, ele perpassa, ele traz, aliás, a oportunidade de nós refletirmos porque nós estamos aqui. E muitas pessoas, quando elas não se veem mais envolvidas nesse sentido da vida e chegam no fundo do poço, como nós costumamos dizer, né, numa dor profunda de não conseguir mais ver uma outra perspectiva, não consegue olhar para o horizonte, e isso está muito vinculado à questão de sentido, porque nós procuramos o sentido da vida em algo abstrato, metafísico, transcendental, e na verdade não é. O sentido é o significado. Então, nós podemos trocar sentido por significado. E aí nós vamos ver que o sentido da vida está em tudo que nós fazemos na nossa vida. A partir do momento que eu acordo, qual é o significado daquele momento? Se nós temos o hábito de orar e dizer, Senhor, muito obrigada, porque eu acordei e tenho mais uma oportunidade, né, mais um dia, porque é esse presente que nós temos, nem um dia mais, nem um dia menos. Toda a vida ela se faz no agora, a vida ela é um instante sempre. Ah, Elaine, mas tem um futuro, tem um amanhã. Não, não tem, porque o amanhã, se nós acordarmos, amanhã será hoje. Nunca nós vamos viver no amanhã, assim como nunca vivemos no passado. Então, por que a depressão, existe a depressão? Porque a depressão é excesso de passado, e o passado não existe mais. Foram experiências que foram vividas e não foram entendidas, compreendidas como se deveria, e aí você vai querendo viver algo que não existe mais. Assim como a ansiedade é o excesso de futuro, e não existe também. Só existe o hoje. Então, quando eu vou para o passado e vou para o futuro, eu perco a oportunidade de estar aqui no presente. E é no presente que eu entendo o significado de cada coisa na minha vida. Que eu entendo exatamente por que eu estou aqui hoje, nesse momento, às 17 horas, em Manaus, falando desse tema. Por que eu estou aqui? Isso precisa ter um significado. Que precisa ir muito além da ideia de que eu estou aqui para passar conhecimento. Eu não tenho conhecimento. Eu tenho experiência com o estudo. Porque esse conhecimento não é meu. Isso aqui foi passado pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, que dedica a sua vida a isso, e eu leio, estudo, aprendo e procuro dar uma aplicabilidade na minha vida. Esse é o significado. E aí, para ficar mais florido, eu gosto de falar porque eu sou falante. Eu sou o grilo falante. Então, nós precisamos viver experiências com significado, senão perde o sentido. A
Joana de Ângeles, nessa mensagem, ela nos convida a fazer a seguinte reflexão. O comportamento humano, ele tem 3 aspectos, né? Ele se divide em 3 atitudes existenciais, para que nós entendamos melhor essa questão do significado. Então, eu preciso entender esses 3 aspectos. Ela disse que esses são os aspectos que nós precisamos entender. Esses aspectos são a miséria, a produtividade e no ócio. Ou seja, nós vivemos essas experiências ou na miséria, ou na produtividade, ou no ócio. Sempre nós, seres humanos, estamos em uma dessas etapas. Qual você está? Vamos entender quais são essas etapas, para que eu possa entender o que eu faço dessa experiência, daquilo que eu estou aqui. Então, quando nós falamos de estar na miséria, a miséria sendo um dos estados existenciais, ou uma das atitudes do ser humano na Terra, nessa parte existencial, a miséria, vamos lembrar que existe a miséria material, que é a escassez mesmo do recurso material. Para muitos de nós, principalmente no Brasil, muitos não têm o necessário para o alimento do corpo. Então, existe a miséria material, onde não há mesmo possibilidade de você ter um pão naquele dia, e muitas pessoas passam muita fome. E tem a miséria moral, que é a falta de recursos éticos, morais, de valores da vida. Onde as virtudes passam no largo, muito no largo. Sabe o Rio Negro? O Rio Negro, no largo. Que você chega à margem do Rio Negro, você olha no meio do rio, você vê uma canoa no meio do rio, você vê desse tamanho. E quando você chega perto, é uma lancha enorme, uma canoa grande. Então, no largo, os valores da maioria das pessoas na Terra. Então, a miséria, ela está dentro desses aspectos. Porque aí eu posso dizer, mas eu não vivo na miséria, porque eu tenho muito dinheiro, tenho muito recurso, tenho muitos bens. Sim, mas se você estiver atrelado à miséria moral, você está no aspecto existencial na miséria. A produtividade. Então, a miséria, ela vai nesse campo onde ela leva a degradação moral de vez. Né? Nós chegamos na Terra com determinadas tendências, dificuldades morais, porque todo mundo tem aqui um projeto existencial que é evoluir, e essa experiência na Terra, muitos de nós nos afastamos dessa experiência da evolução. Nós nos engajamos desde criança, quando os pais começam a dizer, você tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. Tem que ganhar dinheiro para isso, para aquilo. Então, as crianças são ensinadas a ter projetos profissionais, materiais, ganhos materiais. Então, você faz de projeto de ter uma profissão, de casar, de quantos filhos você quer ter, de quantos netos, quantas casas, quantos recursos. E o projeto existencial fica onde? Não fica. Quando Jesus diz, busca o reino de Deus e a sua justiça, o mais lhe será dado por acréscimo, ele está falando isso. Que o principal é o projeto existencial, onde eu me vinculo à minha evolução, que é o verdadeiro objetivo de eu ter encarnado. Nós não, como diz o Emmanuel, o Espírito Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, a Terra não é uma estação de passeio, de férias. É uma escola, a qual nós fomos matriculados para aprendermos a evoluir por nossa conta e risco. Porque evolução não é uma coisa que Deus dá. Apesar de que muitas pessoas oram e pedem virtudes, pedem calma, pedem paz de Deus, mas se você não está pronto, Jesus diz, olha, eu vim para trazer a minha paz, mas a minha paz não é diferente da paz do mundo. Qual é a paz do mundo? É ter as contas pagas, ter dinheiro suficiente, ter uma companhia agradável, estar bem nas minhas relações afetivas, sociais. Essa é a paz do mundo. Qual é a paz do Cristo? É que, independente de eu estar numa situação favorável em relação a todas essas relações, eu estou em paz comigo. Não é o recurso material, não é a companhia, não é a estabilidade financeira, profissional, mas é a paz que eu tenho em mim. É a minha relação com o projeto daquilo pelo qual eu reencarnei, para evoluir. Então, eu não reencarnei, por exemplo, eu reencarnei para ser professora, terapeuta, médico, advogado, palestrante, para ser espírita, para ser evangélico, para ser católico. Não, eu reencarnei para evoluir. Só que a minha trajetória eu encontro no espiritismo um recurso
que me ajuda, eu me identifiquei com o projeto da doutrina dos espíritos, eu me identifico com as minhas profissões, eu me identifico com a... Entende? Então, eu vou me identificando e vou ficando, mas esse não foi para isso que eu reencarnei, para evoluir. E aí eu preciso dar significado às coisas que eu escolhi para viver. E aí é que entra esses aspectos. Como eu me encontro aqui? Então, a miséria é onde vai me levar cada vez mais à decadência e à falência da encarnação. É aí que eu desencarno e encontro-me em situações de dor, de angústia, que é a sensação do dever retamente cumprido, aliás, que é a sensação do tempo perdido. Porque a felicidade, quando eu chego no mundo espiritual feliz, essa ideia de céu é chegar bem, é chegar feliz. É a sensação do dever retamente cumprido para com a minha evolução. Dor e sofrimento, a ideia de inferno, ou de umbral, como se fala muito no Espiritismo, é a sensação do tempo perdido. O tempo que eu deveria empreender na minha evolução, no meu progresso, eu usei em prol dos ganhos apenas no aspecto material. Toda a minha energia foi direcionada para o projeto material, na instância física, e não desenvolvi para o projeto existencial. Então, depois da miséria moral, que é a questão da doença da alma, que traz toda a doença da alma, e nos leva, quando estamos nessa instância da miséria, tanto material quanto moral, é quando os espíritos são arrebatados para o lado do vício, né, de todos os comprometimentos com a sua existência, comprometendo, inclusive, aqueles que estão à sua volta. Mas nós temos a instância da produtividade, aqueles que estão na produtividade. Quem são esses na produtividade? Então, da produtividade são aqueles, e ela diz que essa questão da produtividade, eu quero ler aqui para ser textual, para acordar um pouco os pessimistas, que pensam que no mundo só tem coisa ruim, que é isso, que estão envolvidos por essa ideia da crítica, que é uma coisa que leva muito à desistência da vida material. Você sabia que, se você for pessimista, o seu pessimismo contribui com a desistência de muitas pessoas na vida? Porque como se gera uma vibração negativa. Então, imagina, vamos chegar... Uma pessoa está triste, ela não está bem, a vida dela não está... ela não está entendendo de direito o que está acontecendo com ela, ela está doendo, está sofrendo. Aí ela encontra comigo. Aí ela vem me pedir, olha, minha vida não está legal, eu estou vendo que as coisas não estão indo bem. Se eu for pessimista, o que ela vai encontrar em mim? O que eu vou dizer? Mas é isso mesmo, está vendo? Não presta mesmo, não. Está vendo aí a política? Está vendo como é que está a miséria? Está vendo como é que está o nosso país? Entende? Começa a falar mal do Estado, do município, do país, do planeta, depois está falando, entende? Aí o que a pessoa vai fazer? Vai desistir de viver. E mesmo que nós não estejamos externando esse pessimismo, a forma pessimista de pensar gera energias negativas, que vai alcançar aqueles que estão propícios a atrair essa energia negativa. Então, essa parte da produtividade, eu quero chamar a atenção para aqueles que ainda vivem atrelados, que insistem em querer ser pessimista. Eles se negam a ver o lado bom da vida, eles se negam a ver os girassóis. Não é por isso que o símbolo é o amarelo. Eu até vi de amarelo hoje, viu, Ângelo? Que eu vi combinando, viu? Então, é para que... E lá fora tem uma planta de flores amarelas linda, depois eu quero tirar uma foto lá. Ou seja, por isso que é o girassol, porque o girassol é a flor que está sempre direcionada para a vida, para o sol, que é a luz amarela, a energia da vida. Então, o nosso centro de força, né, que está vinculado, um dos principais centros de força que está vinculado no abdômen, a cor é amarelo, né, que se chama também de chakra. É amarelo, porque é de onde vem a vida, é onde nós recebemos a vida. Por isso que qualquer problema no abdômen compromete todo o nosso estado físico e emocional, muitas vezes.
Assim, vamos ver o que acontece na questão da produtividade. Ele lembra que da produtividade, por sua vez, abarca a grande massa dos que trabalham. Então, há uma grande quantidade de pessoas nessa área que trabalham, que aspiram melhores condições existenciais. Não estou falando de material, existencial, de estar presente na vida, que aspiram, que amealham valores morais. Que tudo bem você querer valores materiais, monetários, é muito legal ter conforto material. A questão é, esses que estão na produtividade, todo conforto, toda busca pelo material, tudo que ele ganha de material, ele usa para ampliar as possibilidades do seu progresso existencial. Tanto em prol da sua própria saúde física, espiritual, moral, emocional, como ajudando os outros, compartilhando aquilo que ele tem. Então, ele amealha valores morais, intelectuais, busca aprender, ter conhecimento, econômicos que edificam os lares, onde a economia material desse ser que está na produtividade sempre vai estar gerando, né, o fluxo de energia da abundância, da prosperidade, de sempre ajudar aqueles que necessitam. Constroem as famílias e promovem a sociedade. Então, não há uma da nossa sociedade degradante somente. Existe uma parte lá da miséria moral, onde nós vemos nas nossas instituições sociais. Mas não é só isso que tem. Existem muitas instituições ajudando, trabalhando, muitas pessoas envolvidas com essa relação. Ele diz que esse grupo, ele representa um grupo grande de seres humanos que se afadiga por melhores condições de vida e se empenha pelos melhores padrões econômicos e sociais do lugar onde ele está, do lugar onde ele existe. Ele propõe novas condutas de bem-estar e relacionamento. Então, onde ele estiver, no seu trabalho, no seu horário de lazer, até nas férias, ele está buscando promover melhores relacionamentos, promover a alegria, como um girassol, buscando sempre a vida. E nesses relacionamentos edificantes, ele vai sempre promovendo as criaturas por seu intermédio, a novos trabalhos, a uma nova visão, a uma nova estrutura. Então, pense que na profissão que você tem, seja ela qual for, quantas oportunidades você tem de trabalhar pelo bem da sociedade, do planeta, do universo, não é só seu. Isso é um projeto existencial. Quando eu estou atrelada apenas à minha visão egoísta de me alimentar a mim mesmo, de não prestar atenção nas coisas que podem me trazer valores, como é que eu vou levar valores para os outros? Nós andamos distraídos, nós não nos importamos com o que realmente é sério. Não nos importamos com o que realmente nos edificam. Porque é uma visão de que eu já sei o suficiente. Um outro lado do movimento é a questão das pessoas do ócio. E ele diz que esse do ócio também se encontra um volumoso número dessas pessoas, que elas transitam nessas comodidades em excesso. Então, nós temos pessoas que têm muitos recursos materiais, têm muita comodidade, mas ele transita no mundo do ócio. E aí ele vai se desanimando, né, despencando dessa vida. E nesses é onde mais existem o vazio existencial. Assim, as pessoas aturdidas na miséria material, na miséria moral e no ócio, aturdidas pelo excesso, sem se movimentar para usar o que tem como possibilidade de evolução, o que vai acontecer? Eles vão perder o sentido existencial, que é o significado psicológico da vida. O que é o significado psicológico? O que é psicológico? O que é psicologia? Psicologia é o estudo da psique, da mente, da alma. Psique vem do grego, que é a alma, a mente. Ou a mente, onde é a morada do ser, como dizia Aristóteles, ou a morada da alma. Para nós que somos espiritualistas. Então, a psicologia é o estudo da mente, da morada do ser.
do espírito. E aí, a falta de significado psicológico da vida é a falta de eu refletir, de fato, na minha vida, nos meus compromissos com a vida. É isso que nós não prestamos atenção. Nós direcionamos todo o compromisso, como então eu tenho um compromisso com o Ângelo de vir fazer palestra, tenho um compromisso com as pessoas do meu trabalho, que eu trabalho com pessoas, tenho um compromisso na minha casa e com a vida. Com a minha vida, qual é o compromisso que eu tenho com a minha vida? Essa é uma questão que ela nos traz. Então, importa que esse significado, seja de grande ou pequeno, seja grande ou pequeno, ele precisa ter uma importância significativa para mim. Sendo assim, é nesse momento que eu vou conseguir superar as provações da existência. Que é nas provações que nós tendemos a querer desistir, a dizer que não consegue, que não suporta, não consegue mais, a convivência está cada vez mais difícil, as pessoas que eu convivo, a família. E aí esquece de observar o grande bem que a família é para você. Seja uma família que te promove a harmonia, seja uma família que te promove desarmonia. Ela é sempre um recurso para que você cresça. Porque a família vê como você é, um simples espírito em evolução. Com todas as suas fragilidades humanas são vistas na sua família. E aí, como eles veem isso, você não valoriza. Você quer negar. E acha que... E aí, daí que surgem as confusões. Quando a gente entende que a vida na Terra é uma experiência rica de sentido e significado, como diz a mentora, nós vamos perceber esse valor da imortalidade, da intemporalidade, que o nosso verdadeiro tempo, nesse tempo cronológico, né, do Deus Cronos, dos gregos, que contava o nosso tempo desde a hora do nascimento até a hora da morte. Então, a nossa vida está entregue a Cronos, Deus Cronos, que fica regulando a nossa vida pelo dia 1 do nascimento, o 2, o 3 e até os anos que você vive aqui. Não, você está atrelado à eternidade. Então, o tempo real para o espírito, quando eu me identifico como um espírito e começo a trazer um sentido para a minha vida, para a vida em si, a qual eu faço parte, a qual eu represento no mundo, porque cada um de nós representa a vida, não é? Você representa uma vida. E aí, quando eu vou te entender, te conhecer, e aquilo que você vai passar para mim, aquilo que você passa para o mundo, diz o que é a vida para você. Porque cada um de nós aqui, onde quer que você esteja, representa a vida. Agora, essa vida pode ser cada vez melhor. Imagina se a sua vida está vinculada a Deus. E aí Jesus de Nazaré fala no Sermão do Monte: bem-aventurados os brandos e pacificadores, os mansos e pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. E aí que entra a questão do sentido existencial. Porque o sentido existencial, ele vai me levar inexoravelmente às leis de Deus. Eu vou buscar viver essa experiência das leis de Deus. Eu vou buscar esse bem viver a partir das leis de Deus. E é aí que eu vou entender a paz que Jesus oferece. Porque quando Kardec pergunta quando o homem é infeliz, quando é que o homem sofre, e aí os espíritos dizem quando ele se afasta das leis de Deus. E nós nos afastamos mesmo, na maioria da vida. Observe quando você estiver sofrendo, quando você estiver angustiado, quando vier as angústias, observe o quanto você está afastado da lei de Deus. Porque quando a gente se ajusta, como diz Exildo, a essa ordem divina que governa os mundos, a gente vai ver que tudo está seguindo um caminho determinado, um caminho certo. Ou seja, todos os nossos processos de recuperação moral, se eu estou no estágio, mesmo que eu esteja no estágio da miséria ou no estágio do ócio, o processo da recuperação moral, ela pode ser imediata, aqui e agora, no momento que você quiser. Porque é a vida, é a sua vida que está em jogo. E é você se determinar, buscar ajuda, ir adiante. E você que é pessimista, que não acredita no progresso, na evolução, que a lei do progresso, como diz a Joana de Ângeles, a lei do progresso nos impulsiona todos os dias, sempre, mesmo que você não queira.
Porque só estar encarnado já é um progresso. Porque mesmo que você não tenha aproveitado um dia dessa existência, ao desencarnar, você vai ver, nossa, mas olha o que eu tive, uma experiência inteira, rica de possibilidades. Porque a possibilidade, ela não é material, a material faz parte. A possibilidade maior já é ter encarnado no lugar onde você estiver, com quem você estiver, como estiver a sua condição. Todas elas são possibilidades. Assim, o que a Joana nos traz? Que nós sejamos convidados a ações edificantes. Então, no último parágrafo, ela vai lembrar que falta de significado, ela vai nos levar muito à questão do estresse. As pessoas reclamam muito de estresse. E o estresse é uma coisa natural, sempre existiu. É só hoje que as pessoas têm estresse? Não. Porque o estresse é uma energia que te proporciona agir, atuar no mundo. Mas nós vamos muitas pessoas ainda estão descambando para os excessos. E aí vai aos transtornos. E aí vai ao tumulto. E aí vai ao conflito. Aí te leva à guerra contigo mesmo. E aí vai respingar no outro. Então, o último parágrafo, ela fala assim: olha em teu derredor e age. Então, lembra que nós começamos a falar? Falta o sentido existencial, é ter significado aonde você estiver. Não espere uma melhor situação financeira, profissional, de relação, uma melhor família, um corpo saudável. Não espere. O significado daquilo que você vai fazer é que vai modificar e alterar a sua vida, a sua relação pessoal, afetiva, na família, social, a tua condição material, a tua condição profissional. Entenda que é quando você está atrelado a isso. Então, olha em teu derredor e age, acendendo a chama do entusiasmo íntimo. Entusiasmo era uma palavra mágica na Grécia. Porque a pessoa que tem entusiasmo, ela tem vida. A pessoa sem entusiasmo é como se ela não tivesse vida. Ela era um robô. E para nós é um robô, um zumbi. O entusiasmo é que faz você ter vida. Então, acende a chama do entusiasmo íntimo. Mostra para o outro que tu tem uma vida, que tu é a vida. Sustentado pelo combustível do dever que te induz ao amor de Deus, ao próximo e a ti mesmo. Com a bênção da saúde, sem qualquer transtorno emocional. O transtorno emocional, ele não existe. Na realidade, como uma condição para a evolução. Ele não faz parte do progresso para você evoluir. Eu tenho um transtorno emocional porque é uma prova. Não. Isso não é condição de prova. São outras coisas. Isso é a falta de sentido existencial que te leva a distúrbios emocionais. Procure entender isso. Um dia desse eu estava fazendo uma roda de conversa, trazendo esse aspecto, e aí eu estava com um profissional, né, na área da terapia, e a pessoa falou assim, sim, mas aí se tu traz essa questão da saúde emocional a partir da própria conquista do ser, então não vai adiantar, mas os terapeutas, psicólogos, e você mesmo como terapeuta, o que vai acontecer? Você vai ficar sem pessoas para atender? Eu digo não. Porque o terapeuta, o psicólogo, como muitas pessoas entendem erroneamente que é médico de loucos, né? Não é. Principalmente o terapeuta, né? Como os primeiros terapeutas lá na Babilônia, lá nas terras mais antigas, onde eles surgiram, e até caminharam com Jesus também, eles não eram para curar as doenças da alma, era para não deixar você adoecer. Então, ele era um suporte, o auxílio, para você não adoecer, para você sempre estar bem diante das adversidades da situação da vida. Então, o transtorno emocional é uma coisa que nós agregamos à nossa existência, à nossa experiência na Terra, por conta da falta de sentido existencial. Então, hoje, passou tão rapidinho, poxa, tinha tanta coisa legal para falar. Esse livro é maravilhoso, né? Indico para vocês. Vitória sobre a Depressão, de Valdo Franco, Joana de Ângeles, o Espírito. E aqui nós temos grandes oportunidades de refletir sobre esses aspectos da vida em si, como valorizar a vida, como entender, de fato, aquilo que ela nos traz. Assim, deixo a vocês essa reflexão, o final dessa campanha, né, de valorização da vida, que seja apenas
um momento de reflexão, mas que a valorização da vida seja uma constante na nossa existência. Então, lembre-se, se é setembro amarelo, que seja outubro amarelo, novembro amarelo, de janeiro a janeiro, seja amarelo, seja como girassol. Volte-se sempre para a luz, busque a luz. Vitória sobre a depressão, Joana de Ângeles, o espírito, psicografia de Valdo Franco. É o Henri que está pedindo. Henri. Eu acho que eu tinha uma pessoa que era Henri. Então, fica essa proposta que a gente busque, né? Seja um girassol, né? Como canta a música, tem uma música linda da Kel Smith que se chama Girassol. E lá ela tem uma frase que ela diz que todos nós vemos o mundo a partir da montanha que nós subimos. Veja qual é a montanha que você subiu, onde você está. E aqui a Joana de Ângeles traz essa proposta. Qual é o aspecto da tua existência? Na miséria, na produtividade ou no ócio? Seja ele qual for. Se for na miséria, vá em busca da saída. Se for no ócio, acorda. Se for na produtividade, potencializa cada vez mais a tua condição de ser um ser no mundo, um espírito dotado de entusiasmo, de vida. Não deixe que as máquinas se atrelem a você e que você seja representado por uma delas. Seja sempre a vida, onde quer que você esteja, independente daquilo que o mundo te ofereça como satisfação. Satisfaça-se em viver. E isso é tudo. Muito obrigada.